Faculdade para criar jogos é inútil. Boas-vindas ao canal. Eu já vou dar minha opinião sobre um tema que eu acho que pouca gente no mundo do desenvolvimento de jogos fala sobre faculdade para criar jogos, faculdade de jogos digitais. Só que eu acho que é importante falar porque eu sei que muita gente vai tentar seguir esse caminho e tem coisas que são realmente importantes de você saber antes de começar a seguir esse caminho. Tem coisas que são relevantes e que você precisa tomar cuidado antes de só decidir seguir esse caminho e achar que vai tudo dar certo. Tem outros caminhos para você viver criando jogos e faculdade não é o único deles. Você realmente acha que faculdade é o único caminho para viver criando jogos? Tem muita gente que acha isso, mas eu vou tentar mostrar para vocês nesse vídeo que não, ele não é o único e talvez seja até o pior de todos, na minha humilde opinião, claro. Só que antes de tudo, quero propor um desafio para você que tá vendo esse vídeo. E o desafio é o seguinte: comenta aí nos comentários a sua opinião se vale ou não vale a pena fazer faculdade para criar jogo. Então, entra aí nos comentários, comenta aí: "Ah, eu acho que vale. Ah, eu acho que não vale, por causa disso, disso, disso". E no final desse vídeo, depois que você assistir tudo e escutar todos os pontos que eu tenho para te falar, edita o seu comentário para ver se eu vou ou não conseguir mudar a sua opinião, para ver se você vai ou não concordar comigo. Eu juro que você vai se surpreender com a minha resposta no final, porque pelo tamanho desse mapa mental, tem muita coisa pra falar, olha só, que tem 22 tópicos, 12 tópicos, 5 tópicos, 16 tópicos. Eita, falei tudo errado. Então a gente tem muita coisa pra falar aqui, tá bom? Talvez esse vídeo até se torne um pouco longo, mas eu acho que é realmente relevante que ele seja longo. E por favor, não tenha medo de opinar, não tenha medo de dar a sua opinião nos comentários. Todas as opiniões que vocês darem aqui, eu vou ler todas com total carinho e vou até tentar conversar um pouquinho. E eu não vou deixar que ninguém falte com respeito nos comentários com vocês, porque aqui nesse canal eu tô construindo aos poucos uma comunidade saudável no mundo do desenvolvimento de jogos. E eu quero que você faça parte dela. Então comenta aí sua opinião, sem medo nenhum. Só não xinga, por favor, né? Seja respeitoso, porque isso aí ia ser totalmente contra com aquela parada que eu falei sobre respeito. Então comenta sua opinião com respeito. E se alguém faltar com respeito nos comentários, eu excluo o comentário. Vamos nessa. Não, bom, a faculdade, ela não é o único caminho para você tornar esse sonho de viver criando jogos em alguma coisa possível. Porque existem outros caminhos por aí que pouca gente fala, mas eu acho que é relevante você saber sobre eles. Que são o seguinte: você pode fazer o caminho de faculdade e conseguir um emprego formal, um emprego de carteira assinada, que é o caminho que acho que a maioria das pessoas vão seguir, é o que geralmente a sua família vai tentar te incentivar a seguir, mas na minha opinião não é o melhor, e esse vídeo é focado nisso, né? Você também pode aprender a criar jogos de uma forma autodidata, você pode, com cursos online, com tentativa e erro, você pode aprender a criar jogos e montar um portfólio, e com esse portfólio você pode conseguir trabalho. Você também pode ser um desenvolvedor independente, onde você cria os seus próprios jogos, você vende na Steam, por exemplo, ou em outras plataformas, ganha relevância, você pode ganhar dinheiro com isso. Também é escalável, porque se você tem 10 jogos, e esses 10 jogos, eles vendem 100 cópias por mês, obviamente você vai ganhar muito mais dinheiro do que se você tivesse só um jogo vendendo 100 cópias por mês, né? Então, desenvolvedor independente também é um ótimo caminho. Você também pode criar um startup, você pode começar o seu próprio estúdio de desenvolvimento de jogos, que isso aqui, por a gente estar no Brasil, ser empreendedor no Brasil é uma coisa bem complicada, porque é muito caro. Então, eu não recomendaria você tentar seguir esse caminho. E você também pode trabalhar online para estúdios internacionais. Só que aí você vai precisar de inglês, né, que é basicamente a língua global hoje em dia. Se você não sabe inglês hoje em dia, você está perdendo contato com mais da metade do mundo. E é muito mais fácil você conseguir trabalhar internacionalmente, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de desenvolvimento de jogos é muito maior que aqui. No Brasil, o mercado de desenvolvimento de jogos está encaminhando ainda. Ele está começando a andar, mas já nesses outros países ele já está andando. Então, conseguir trabalho internacional pode ser uma ótima forma de viver, de desenvolvimento de jogos. Ainda mais que você vai estar ganhando em dólar, vai estar ganhando em euro, isso vai converter para o real brasileiro, você vai ganhar muito mais. E faculdade para trabalhar criando jogos no Brasil, na minha humilde opinião, é a pior escolha de todas. E eu vou explicar pra vocês agora o motivo disso. Bom, vamos lá. Primeiro, é muito caro. Um curso de Game Development da Fiasp, por exemplo, que é a Faculdade de Informática e Administração Paulista, uma mensalidade de lá para só 2 anos de curso de Game Development custa em média 1.500 a 1.800 reais. Isso é muito dinheiro. Pô, isso aqui custa mais que um salário mínimo. Se você tem um salário mínimo, você não vai conseguir pagar isso aqui. E se você vai fazer uma faculdade pública, cara, você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que se esforçar muito pra conseguir notas boas e conseguir a bolsa de estudos pra lá. Então, será que realmente vale a pena? Mas aí você pode estar pensando: "Ah, mas eu vou me esforçar muito agora, vou conseguir entrar numa faculdade pública, vou pagar nada pra conseguir fazer a faculdade e eu vou ganhar muito dinheiro estando formado. Então vai valer a pena o esforço que eu faço agora pra conseguir ganhar mais dinheiro no futuro". Só que, infelizmente, não. No mundo atual, você fazer esforço pra fazer uma faculdade, pra tentar achar para você achar que vai ganhar muito dinheiro tendo diploma,
não vale a pena. E logo logo a gente vai explicar isso. Bom, considerando que são 2 anos de curso na Fiasp, então você vai acabar gastando 36.000 a 40.000 reais para você conseguir só estudar e conseguir o seu diploma de desenvolvimento de jogos. Só isso já vão 36.000 reais. E com o salário médio de um desenvolvedor júnior, que acabou de se formar, você vai ganhar entre 2.500 reais a 4.000 reais. E isso na melhor situação se você estiver em São Paulo. Lá em São Paulo, esse mundo do desenvolvimento de jogos é muito mais aquecido. Se você quer trabalhar com desenvolvimento de jogos, vai para São Paulo. Ou seja, para você conseguir suprir os 36.000 reais que você gastou na faculdade, são 17 meses trabalhando como um desenvolvedor júnior, para alguém que acabou de se formar numa fucking faculdade. Se você acha que 2.500 reais é muito, cara, ganhar 2.500 reais vale mais a pena você estudar Roblox por 3 meses no porão da sua mãe e ficar fazendo joguinho de brain rot no Roblox, entupindo de microtransação para conseguir ganhar isso, vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena você seguir esse caminho do que tentar seguir uma faculdade para ganhar só 2.500 reais por 2 a 3 anos. Porque se você acabou de se formar, você vai estar trabalhando como desenvolvedor júnior. E com o tempo, depois de uns 3, 4, às vezes até 5 anos, você vai conseguir finalmente aumentar o seu cargo e você vai passar a ganhar mais. Só que isso vai demorar muito tempo e, na minha opinião, não vale a pena. Isso acontece porque a cada ano que passa, o diploma tanto do ensino médio quanto da maioria das faculdades estão se tornando cada vez menos valiosas. Porque a cada ano que passa, meio que fica mais fácil você passar numa faculdade, principalmente por conta da ajuda das inteligências artificiais, você consegue estudar. Porque diferente de 30, 40 anos atrás, cara, 30, 40 anos atrás, você possuir um diploma de faculdade era, cara, você estava rico, você basicamente estava rico, porque eram poucas pessoas, era em toda a família tinha no máximo uma pessoa cursando, porque não era fácil. Pouquíssimas pessoas conseguiam ter um diploma. Você ter um diploma era muito foda, mas hoje em dia não é mais tão foda. E quanto mais o tempo passa, menos valioso o diploma vai se tornando. Porque quanto mais o tempo passa, mais e mais pessoas estão se formando e acaba causando uma inflação de diplomas, digamos assim, que eu vou explicar sobre isso já já, não se preocupa. Próximo tópico depois disso aqui é a inflação de diplomas. E não ajuda muito o fato da CLT, a consolidação das leis do trabalho, ser uma porcaria. E aqui eu não tô falando nem de salário mínimo, escala 6 por 1, essas bosta aí. Não, não é isso. O que eu quero falar mesmo é que para um CLT, um empregado CLT ser contratado, o empregador precisa pagar um monte de coisa. Geralmente o empregador ele acaba pagando o dobro do salário bruto daquela pessoa. Então se você ganha R$ 1.500 no regime CLT, o empregador para conseguir te manter ali dentro, ele vai estar pagando tipo quase R$ 3.000. E por que que isso acontece? É por causa de benefícios sociais porcarias, tipo INSS, FGTS, seguro de acidente de trabalho, 13º salário, um bilhão de coisa que tem, nossa, preguiça de listar aqui, mas é um monte de coisa. Então o empregador, ele não tá só pagando os seus R$ 1.500 de salário mínimo, ele tá pagando um monte de benefício também. Aí você pode pensar: "Ah não, mas é importante o empregador pagar o seu INSS, por exemplo, porque você precisa se aposentar, né. Como é que você vai se aposentar sem o INSS?" Mano, você não vai se aposentar com o INSS, mas isso, sei lá, outro dia eu explico sobre isso. Mas bom, o que que é importante é o seguinte: com toda essa burocracia que tem pra contratar uma pessoa de carteira assinada, que é o trabalho formal, o trabalho o certinho, expandir a sua empresa no Brasil se torna muito complicado, se você quiser seguir as regras. E é por isso que muitas vezes só contrata um PJ, por exemplo, porque é muito mais barato. É sério, se você quiser abrir uma empresa um dia, você só estando no lado deles para você entender o quão complicado isso é. Claro, ser o empregado é complicado também, tem as suas dificuldades, mas ser o empregador também é difícil. No Brasil, não tá fácil para ninguém. No Brasil só tá fácil para quem nasceu herdeiro. Só tá fácil para essas pessoas, que pro resto todo mundo vai ter que batalhar 500 vezes mais e conforme o tempo passa, você vai ter que batalhar mais e mais e mais para conseguir a mesma coisa. E o resultado disso é que, sendo tão caro contratar um CLT, pouquíssimas empresas conseguem crescer no Brasil ao ponto de poder dar um salário decente para essas pessoas, sem correr o risco de quebrar por conta disso. E é por isso que pelo menos 90% dos trabalhos no Brasil de carteira assinada são salários abaixo de R$ 3.000 ou às vezes até menor. 1.500, 1.600. Fonte: IPMC, Instituto de Pesquisa do Meu Cu. Mas é verdade, é tipo isso mesmo. Se você acabou de sair da faculdade e conseguiu o seu diploma, não espere ganhar mais que isso por vários e vários anos, tá bom? Não espere isso. Só se você estiver morando em São Paulo, mas até em São Paulo é difícil. Ai, mas R$ 3.000 é muito dinheiro, não sei o quê. É, realmente R$ 3.000 é muito dinheiro. Mas só é muito dinheiro pra alguém que tem o diploma do ensino fundamental completo. Se você estudou fucking 2, 3 anos numa faculdade, e ganhar isso é estúpido.
Isso é uma miséria pra alguém que estudou 2 anos e se formou. Simplesmente não valeu o seu esforço. Você trabalhou de graça, basicamente. Não vale o seu esforço. Você almejar isso, você almejar 2.000, R$ 3.000, depois de gastar mais de 30.000, R$ 40.000 e estudar por 2 anos numa faculdade e se formar, se você tá almejando só R$ 3.000, você tá vivendo numa loucura. O que que você tá fazendo com a sua vida, cara? Você não sabe o que você tá fazendo com a sua vida. Bom, se lembra quando a gente tinha falado sobre inflação de diplomas? Bom, vamos se aprofundar melhor nisso aqui agora. Bom, inflação de diplomas. Você sabe o que que é inflação? Bom, se você não sabe o que é inflação, basicamente, quanto mais dinheiro tem circulando na economia, os preços aumentam. Porque, eu não sei se você sabe, mas o dinheiro fiduciário, que é o dinheiro real brasileiro, o dólar, o euro, todos eles são impressos. Essas notinhas de papel aí são impressas. Então, meio que elas não têm um valor de verdade. O valor delas é inventado na cabeça das pessoas. Só que enquanto você tem que trabalhar para conseguir ganhar esse dinheiro, o governo ele pode só ir lá e imprimir esse dinheiro à vontade e foda-se, tá ligado? E quando ele imprime dinheiro e joga esse dinheiro na economia, o que acontece? Os preços aumentam, os preços das coisas aumentam. E acaba que você, mesmo tendo o mesmo dinheiro que antes, você acaba conseguindo comprar menos, entendeu? E é por isso que eu não gosto de dinheiro fiduciário. Mas aqui o assunto é game dev, não é finança, né? Então, isso que é inflação. O conceito de inflação é o seu dinheiro perder valor conforme mais dinheiro tem impresso na economia. E o mesmo ocorre com os diplomas, tanto o diploma de ensino médio quanto o diploma de faculdade. Pera, eu falei em diploma? Meu Deus do céu. Tá. Bom, antigamente você ter um diploma de faculdade era muito valioso. Pouquíssimas pessoas tinham diploma. Se alguém na sua família tinha diploma, essa pessoa ela ficava muito famosa na sua família. Você ter um diploma era basicamente você poder falar: "Mamãe, eu estou rico. Estou rico, vou ganhar muito dinheiro porque eu tenho um diploma, eu consegui". E por que que pouquíssimas pessoas tinham diploma? Porque era muito mais difícil conseguir o diploma. Antigamente, a barreira de entrada para conseguir o seu diploma, você era muito maior. Por quê? Porque antigamente estudar era mais difícil. Antigamente, para estudar era com livros, estudar era com coisa que você copia no seu caderno para quando você está estudando na faculdade. Mas hoje em dia não, hoje em dia é muito mais fácil você estudar. Hoje em dia você pega aqui o ChatGPT, por exemplo, ó, tô com o ChatGPT aqui, se começa a fazer pergunta e resposta com ele, você pede resumos, você pede tudo, e você consegue estudar muito fácil. É muito fácil estudar hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil, porque antigamente você não tinha inteligência artificial para te ensinar. Você não tinha basicamente esse professor particular para te ensinar. Você tinha que pagar um profissional particular para conseguir te ensinar assim. Então, antigamente, para você estudar, você tinha que dar seus pulos, você tinha que procurar livros, um monte de coisa, era muito mais demorado, muito mais complicado. Só que fazia com que menos pessoas conseguissem passar na faculdade e conseguir o seu diploma. Com isso, com menos pessoas tendo diploma, o diploma tinha um valor maior. Era muito mais valioso você ter um diploma antigamente. Só que hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem inteligência artificial, você consegue estudar muito fácil. Hoje em dia qualquer um consegue passar na escolinha, qualquer um consegue passar em prova, qualquer um consegue fazer isso, porque é muito fácil hoje em dia estudar. Então hoje em dia qualquer um consegue ter um diploma de faculdade, qualquer um consegue ter um diploma de ensino médio e tá muito fácil. E quando tem mais pessoas com diploma, ocorre a mesma coisa que ocorre com o dinheiro fiduciário. O diploma vai perdendo o seu valor, as empresas vão querendo pagar menos, vão vendo menos valor no seu diploma, porque hoje em dia qualquer um consegue ter um diploma. A barreira de entrada é muito menor. E isso vale tanto para o diploma de faculdade quanto para o diploma de ensino médio. E na verdade, no geral, para quase todos os conhecimentos. Quanto mais tempo passa, mais pessoas têm conhecimento em marketing digital, mais pessoas têm conhecimento em design, mais pessoas têm conhecimento em basicamente tudo. Programação, principalmente. Ou programação, antigamente, há pouco tempo atrás, programação dava muito dinheiro. Só que conforme o tempo passa, isso está se tornando pior. Você está ganhando menos dinheiro por ter o mesmo conhecimento de programação. Então, se você só tá pensando em dinheiro, talvez seja melhor você procurar uma outra área. Porque game dev não vai estar valendo a pena pra você se você tá pensando só em dinheiro. E bom, se mesmo assim você conseguir encontrar um emprego decente com seu diploma, ainda vai ser o mesmo que nada. Porque, para começo de conversa, por que você sonhou em criar jogos? Porque quando eu era pequeno, eu tinha sonhado em criar jogos, eu sonhei em criar jogos quando era criança porque eu queria libertar as minhas ideias, eu queria soltar a minha criatividade. Eu queria criar uma gameplay, criar uma história, criar personagens, desenvolver um jogo, contar uma história através de um mundo virtual. Só que se eu só conseguisse um diploma e procurasse um trabalho comum,
você só ia criar jogos enquanto segue ordens. O máximo que você pode fazer pra conseguir criar jogos do jeito que você sonhou, é você fazer jogos enquanto você tá fora do seu horário de trabalho. Então se você trabalha num emprego de criação de jogos, geralmente esses empregos de tecnologia são escala 5 por 2 e você trabalha ali 8 horas mais ou menos 5 por 2. O que continua ruim, é uma escala muito alta na minha opinião. Na minha opinião, 8 horas de trabalho é muita coisa, basicamente mais da metade de um dia de uma pessoa. Com o tempo livre você conseguiria criar ali no sábado, no domingo, um pouquinho ali no dia de semana, conseguiria criar o seu próprio jogo fora do seu horário de trabalho. Dá. Só que, tipo, será que vale a pena, sabe? Você lutou tanto pra você conseguir trabalhar em criar jogos, só que aí acabou que não valeu a pena, porque você tá criando jogos enquanto você trabalha, aí você vai sair do seu horário de trabalho e você vai criar mais jogos. E pode parecer que não, mas depois de você sair de uma semana inteira criando jogos, você vai chegar em casa, você não vai querer criar jogo. Quando você chegar em casa, você vai querer dormir, você vai querer se divertir, você vai querer jogar, você vai querer ficar um tempo com a família, ver uma série com a família, alguma coisa assim. Você não vai querer criar mais jogos, entende? Você não vai querer. Então você trabalhar em criar jogos é basicamente a receita perfeita pra você odiar criar jogos. E você que sonha em criar jogos e viver criando jogos, você quer odiar o seu trabalho? Claro que não. Eu não crio jogos todos os dias, eu não crio jogos toda semana. Eu tenho um canal sobre desenvolvimento de jogos, mas eu meio que não ativamente crio tantos jogos. Eu de vez em quando crio jogos aqui e ali pro canal. Por exemplo, recentemente teve um vídeo onde eu tava criando Hollow Knight Silksong, né? E foi divertido criar esse jogo. Porque eu não fico o dia inteiro criando jogos. Eu tenho um canal sobre desenvolvimento de jogos, mas não é a mesma coisa que você trabalhar criando jogos na prática e você, no seu tempo livre, criar mais jogos. R$ 2.500 é muito pouco. Eu ia ficar exausto se eu todo dia criasse jogos e no meu tempo livre eu queresse criar mais jogos. E hoje em dia eu não odeio criar jogos, porque, mesmo que seja meu trabalho, ter um canal que fala sobre desenvolvimento de jogos, eu ainda não fico criando jogos o dia inteiro. Eu trabalho com outras coisas. Então, será que você conseguiria trabalhar 8 horas, 40 horas por semana criando jogos e você, no seu tempo livre, criar mais jogos ainda? Porque eu acho que eu não teria saco. Eu não ia conseguir aguentar. Então, afinal, vale ou não a pena fazer faculdade de jogos digitais? Eu acho que sim. Ué, como assim? Depois de tudo que você falou, você acha que vale a pena sim fazer uma faculdade pra criar jogos? Eu acho que ainda vale. Por essa você não esperava, né? Mas é o seguinte, por que que pode valer a pena? Porque você ganha mais conhecimento no assunto desenvolvimento de jogos. Se você faz uma faculdade, querendo ou não, você consegue um conhecimento muito mais profundo sobre o assunto do desenvolvimento de jogos do que só alguém que fez cursos por aí na internet, alguém que cria jogos ativamente, só que ela não fez uma faculdade. Você consegue conhecimentos muito mais profundos e muito mais diversos sobre desenvolvimento de jogos numa faculdade, o que pode ser ótimo. Claro, se você quer só criar jogos e vender eles e ganhar dinheiro com eles, você não precisa de super conhecimentos ultra mega fodas, mas pode ser útil. Se você quiser criar um jogo muito mais complexo, se você for um desenvolvedor independente que só faz cursinho online, você talvez não consiga fazer, tenha mais dificuldade. Mas agora, com conhecimento vindo de uma faculdade, você consegue criar jogos mais complexos com mais facilidade, porque você teve conhecimentos adaptados pra isso. Só que também não faz sentido você querer criar um jogo ultra complexo sendo um desenvolvedor independente, né? Então, pra mim, esse ponto aqui é importante, mas não é tão importante assim. Eu, por exemplo, eu quero me especializar, criar jogos mais completos assim, ganhar mais conhecimento no mundo do desenvolvimento de jogos, mas pra mim não faz sentido fazer uma faculdade. Talvez no futuro, se eu tiver conseguindo trabalhar só com esse canal aqui, ganhar muito dinheiro e conseguir bancar uma faculdade não for uma coisa tão eita, não foi uma coisa tão complicada pra mim, eu acho que eu até talvez faça alguns meses assim, só pra ver como é que é, talvez conhecer algumas pessoas, fazer um networking, inclusive é o próximo tópico aqui, né? Mas eu não vejo como alguma coisa tão relevante assim, porque em si conhecimento pra criar jogos completos eu já tenho. Claro, eu preciso melhorar ainda, eu não sou perfeito, mas em si, se eu quiser criar um jogo completo e lançar, hoje em dia eu consigo. Talvez eu sofra dificuldade com algumas coisas aqui e ali, mas sofrer dificuldade pra criar um jogo é normal. Até os caras mais profissionais vão acabar se deparando com problemas, então é normal. Mas se você quiser conhecimentos profundos no desenvolvimento de jogos, mesmo se você for um desenvolvedor independente, pode valer a pena. Outra coisa, você faz networking com as pessoas, você consegue conhecer mais pessoas lá e você consegue, sei lá, você pode juntar um grupo de pessoas ali que você conheceu na faculdade que tem o mesmo objetivo que você, né? Viver desenvolvendo jogos e talvez até compartilhem com você essa ideia de que, eu não quero trabalhar, mas eu quero criar jogos, conhecimentos profundos de criação de jogos, mas eu não quero trabalhar criando jogos de outras pessoas, eu quero criar os meus próprios jogos. Você conseguiria se juntar com essas pessoas e vocês conseguiriam criar projetos próprios entre vocês. Sem contar que se essa pessoa conseguir um trabalho muito bom, que ganhe bastante dinheiro, que te dê uma liberdade boa, ela consegue te indicar.
Então acho que talvez a melhor coisa de uma faculdade seja o networking, definitivamente, networking, porque você consegue mais oportunidades se você conhecer as pessoas. E você também faz novos amigos. Você vai fazer novos amigos que têm esse sonho, essa vontade em comum com você de viver criando jogos. Isso, claro, se você não tiver fobia social, né? Aí é foda. Mas se você não tiver fobia social, você consegue conhecer novas pessoas, você consegue fazer networking com elas, fazer amizade com elas. Isso é muito relevante, é muito importante. Talvez, se você conseguir trabalhar no mesmo lugar que essas pessoas, que sejam seus amigos, mesmo que você não goste de trabalhar criando jogos de outras pessoas, só por estar com elas, só por estar trabalhando junto com amigos, você vai conseguir tornar esse trabalho muito mais divertido e talvez até ganhar bem junto com isso. Isso é uma possibilidade que é possível, cara, é possível e é bom. Então, afinal, depois de tudo isso que eu falei, vale ou não vale a pena fazer faculdade de jogos digitais? Bom, vamos considerar algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que você está procurando apenas viver trabalhando criando jogos. Você quer ganhar dinheiro trabalhando com desenvolvimento de jogos e para você não importa se os jogos que você está criando são seus ou são de outras pessoas. Nesse caso aqui, a gente está considerando que você não se importa se você está criando um jogo que não é o jogo que você quer criar. Você está se importando só apenas com o dinheiro. Nesse caso, pode valer a pena sim, mas você vai ter que se esforçar muito para conseguir aguentar salários baixos até você conseguir escalar. Então no começo, depois que você se formar, você vai conseguir salários ali muito pequenos. R$ 2.000, menos de R$ 3.000, salários muito baixos para você que acabou de se formar. Mas com o tempo, depois de 3, 4, 5 anos, com você trabalhando, você vai conseguindo escalar, você vai conseguindo relevância e você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Só que tem aquele problema, né? Ainda vai ser um trabalho normal, só que você vai estar criando o jogo. Mas se você não se importa com isso, se importa apenas com o dinheiro, pode ser que vale a pena. Você mesmo vai decidir se vai valer a pena ou não pra você. Todo esse esforço e dinheiro gasto pra conseguir ter que esperar 3, 4, 5 anos pra conseguir ganhar um salário digno, um salário bom de verdade. Se você sonha em criar jogos, e você sonha em criar os seus próprios jogos, as suas próprias experiências, você quer apenas criar jogos e lançar eles na Steam para as pessoas poderem comprar e jogar, você não precisa fazer faculdade pra isso. Com alguns cursos online, dezenas de jogos feitos pra você praticar, você já consegue se tornar experiente o suficiente para criar seu jogo próprio e poder vender ele. Claro, se o seu jogo vai vender bem, é muito mais uma questão de marketing, muito mais uma questão de comunidade. Por isso que é importante você ter um canal no YouTube. Eu até falei sobre isso nesse meu último vídeo que apareceu nos cards aqui em cima. Clica nele se você se interessar nisso. Mas você não precisa de uma faculdade para conseguir ter conhecimento para conseguir criar seus próprios jogos. Só com alguns cursos online, um pouquinho de prática, você já consegue criar seu próprio jogo e poder vender ele. Agora, se você está procurando ganhar conhecimentos extremamente profundos sobre o mundo do desenvolvimento de jogos, mesmo querendo só criar seus próprios jogos para você poder publicar eles, sendo independente, ainda pode valer a pena se você tiver ciente que você vai gastar muito dinheiro nessa jornada e também vai gastar muito tempo estudando. E ainda tem chance de reprovar na faculdade. Mas eu acho que se você não tá ligando pro canudinho gourmet, talvez passar não vai ser relevante pra você. Então você tem que pensar, cara, será que vale a pena mesmo pro que eu quero? Será que vale a pena eu fazer faculdade pra conseguir esses conhecimentos profundos? Será que vale a pena isso? Se vai valer a pena ou não, tudo vai depender de você. Mas na minha opinião não vale. Mas claro, isso aqui é só a minha opinião e é importante que você coloque a sua opinião nos comentários também. Agora eu vou fazer aquela parte onde eu abro todo o mapa mental, né? Ai, isso aqui dá um trabalhozinho, né? E bom, caramba, esse mapa mental ficou grande, né? Nossa, aqui tem um espaçozão. Bom, esse é o assunto do vídeo, né? Espero que tenham gostado. Ficou bem longo esse vídeo, acho que o vídeo mais longo do meu canal até hoje. Mas não se esqueça, se lembra daquele comentário que você fez no começo do vídeo dando a sua opinião? Depois de tudo que eu falei aqui, todo esse conhecimento que eu te dei, que eu agreguei valor pra você, depois de tudo isso que eu falei, o que que você acha agora? Você mantém a mesma opinião? Você mudou algum ponto na sua opinião? Você mudou completamente de opinião? Edita aí o comentário e fala pra mim, fala pra galera como é que o que que você tá achando sobre isso, tá bom? E se você tá querendo seguir o caminho de criar os seus próprios jogos, sendo totalmente dependente, mas você ainda tem medo de se você vai conseguir ou não vender os seus jogos, cara, eu tô seguindo um caminho aqui, que esse canal aqui, inclusive, é o meu caminho pra conseguir viver de desenvolvimento de jogos. E eu tô seguindo o caminho onde eu explico exatamente o que que eu tô fazendo nesse caminho, nesse vídeo aí que tá aparecendo nos cards aqui em cima. Opa, perdão, cards não, né? Tela final. Bom, clica aí nesse vídeo se você quiser saber disso. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.